Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. E hoje o nosso programa vai ter um formato um pouquinho diferente, porque nós vamos ter duas convidadas e eu vou deixar que cada uma delas se apresente. Trata-se da Fernanda e da Giovana. Vamos lá, meninas! Bom, tudo bem? Muito obrigada inicialmente, né, Claudinha? A gente está muito feliz de estar aqui. É uma grande oportunidade. E meu nome é Fernanda, eu sou engenheira civil, proprietária da Fercamp Engenharia, empresa que atua com laudos, perícias e ensaios voltados para a patologia das construções. E você, Giovana? Conta pra gente. Eu sou Giovana, arquiteta patologista, atuo junto dos condomínios para diagnósticos, inspeções, vistorias, toda essa parte também voltada dentro da área da patologia das construções. Então vamos lá. Como nós temos duas convidadas, a logística vai ser um pouquinho diferente. Eu vou perguntar cada hora para uma. E aí vamos começar com a Fernanda. Sim. E aí eu vou falar o seguinte, Fernanda. A maioria do nosso público ele é constituído de pessoas leigas. E aí, quando eu falo leiga, pessoal, eu me considero leigo, né? Porque não é a minha área de formação, então elas vão falar em uma linguagem que todos nós possamos entender, né? Quem não são os leigos? Exatamente arquiteto, engenheiros, pessoas que estão dentro da área. Mas aí eu tenho certeza, já tive a oportunidade de bater papo, vai ficar muito bem tranquilo para todo mundo entender e saber a importância do tema. Eu até acho que o tempo de programa vai ser pouco. Então vamos lá, Fernanda. Vamos falar primeiro o que é manutenção preventiva quando a gente está falando na área condominial. Bom, a manutenção preventiva é um plano que o condomínio busca fazer para auxiliar as manutenções. Então, como o próprio nome diz, né, é uma manutenção preventiva. Ela vem antes do problema acontecer. É igual a gente faz com o nosso carro, né? A gente sabe que de 6 em 6 meses ou até determinada quilometragem a gente tem que trocar o óleo e outras coisas, né? Tem outras peças ali que a gente tem que estar constantemente trocando, e assim acontece com a edificação. Então, é uma manutenção, é um plano de manutenção ali voltado para a edificação sem deixar que o problema aconteça, né? Ele vai atuando de forma preventiva. Bom, então ficou clara aí a diferença do que é preventivo e do que já aconteceu. Agora vamos lá, Giovana, com bastante calma. Quais são as principais manutenções preventivas que a gente deve se atentar em um condomínio? Tá. A gente tem que pensar a edificação como um conjunto de sistemas. E todos esses sistemas precisam passar por manutenções. Então, por exemplo, a gente vai ter o sistema elétrico, sistema hidráulico, sistema de fachada, sistema de esquadria. Todos esses sistemas têm ali a sua periodicidade que deve ser feita e todas essas manutenções de forma preventiva. O que eu ouço muitas vezes é que eu faço aqui no meu prédio a manutenção preventiva. Eu lavo a caixa d'água e limpo a caixa de gordura. E não é só isso que é a manutenção preventiva. Todos os sistemas têm as suas manutenções corretivas. Até mesmo porque é o seguinte, a caixa d'água e a caixa de gordura, elas têm ali a periodicidade que deve ser feita, né? Isso também tem a ver exatamente com a quantidade de unidades, com o dimensionamento de cada uma delas. Isso aí eu até acredito que a maioria dos síndicos façam. A minha preocupação, é uma preocupação que eu tenho mesmo, é exatamente quando a gente fala o seguinte: vamos fazer a manutenção da fachada. E aí não é barato, normalmente não é simples. E aí a gente vai voltar com a Fernanda para falar o seguinte, Fernanda, por experiência, quando você é convocada para chegar ali e fazer uma inspeção no prédio, que a pessoa fala, eu preciso de uma manutenção da fachada, a fachada está de boa, está beleza, ou é quando o bicho já está pegando mesmo? Pois é, a gente falou sobre manutenção preventiva e faltou a gente falar sobre a manutenção corretiva, que aí já é algo que é quando o problema acontece, né? E normalmente, quando a gente chega para poder ver a situação de fachadas, igual o Claudinho falou, né? Vem cá que eu acho que a gente está com um problema aqui de fachada. Sempre já é uma manutenção
corretiva. Que enquanto ali você faz uma manutenção preventiva no seu carro, né, trocando óleo e tudo mais, o problema é quando o motor funde, já é corretiva, que é quando o problema acontece. E aí é o que, Claudinho? Fica muito mais oneroso, né? Então, a manutenção da fachada, por exemplo, é uma manutenção que quase nunca é feita. É muito difícil você ver um condomínio que, por exemplo, lava a fachada de 3 em 3 anos. Por quê? Porque as pessoas julgam que isso não é necessário. Mas isso ajuda, sim, na preservação da fachada e ajuda a baratear uma manutenção aí que... quando ela vai virar corretiva, né? Então, a manutenção da fachada ela tem que ser feita e, normalmente, respondendo a sua pergunta agora, quando a gente chega, já está crítico, né? Muitas vezes já tem ali revestimento desplacando ou até uma própria marquise, uma própria varanda que está com problema. Às vezes nem é só revestimento, gente. Às vezes tem um problema estrutural ali, né? Que acontece, pode acontecer e as pessoas não têm noção do quanto isso é um problema sério. Aí vamos lá, então, aí é que o bicho começa a pegar. Uma parte que o bicho começa a pegar, em qual aspecto? Primeiro, a maioria dos condomínios, eles não se preparam para as manutenções nem preventivas e nem corretivas. Quando um prédio é entregue, no nosso caso específico na Tecton, para administrar, de cara a gente já sugere a criação de um fundo de obras. E as pessoas tendem a achar que a gente está até com problema de cabeça. Mas o prédio é novo, que não precisa. É claro que precisa. Sim. Porque tem a periodicidade de que deva ser feita a manutenção. Aliás, já falando de periodicidade, vamos lá, Giovana. O prédio foi entregue hoje. Lindo, bonitinho, maravilhoso. Um baby. Isso, exatamente. Um edifício baby. Quando deve ser a primeira manutenção, e aí estamos falando de estrutura, fachada, esse tipo de coisa, desse edifício? Qual que é o prazo que deve ser feito? Acho que a primeira coisa quando recebe um prédio é realmente fazer a vistoria de recebimento, para a gente avaliar, diagnosticar ali, ter certeza de tudo que foi entregue pela construtora. Então, o serviço de vistoria que a gente avalia todos esses sistemas, até para os condôminos, os moradores também terem uma tranquilidade que foi um profissional técnico ali, avaliou a estrutura. Então, tem o recebimento de imóvel, né, da unidade privativa, mas a gente também faz isso para o condomínio. Então, essa é a primeira coisa que deve ser feita, porque aí já vão ser apontados medidas corretivas ou manutenções que são necessárias pela parte da construtora. E sobre a parte da primeira manutenção, eu acho que seria primeiro mesmo realmente essa preocupação com a vistoria e depois avaliar também o manual de uso e operação. Quando a gente tem a entrega de uma edificação, a gente tem o manual, que é igual o manual de carro. Sim. Há tanto tempo tem que fazer isso, há tanto... Tanana. É a mesma coisa na edificação, igual a Fernanda falou. Há tantos meses tal sistema tem que passar por tal manutenção, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, esse manual orienta muito bem o condomínio a ir fazendo essas manutenções. Então, vamos lá, muita calma nessa hora. Porque aí vem a grande surpresa. A maioria das construtoras não entrega o bendito manual. Então, a pessoa nem sabe. A gente tem convenção, tem convenção. Tem empreendedor que não entrega nem a convenção. Então, assim... A pessoa não recebeu o manual. Eu já até abandonei a primeira pergunta, estou voltando à segunda aqui, mas é para a gente poder entender mesmo a logística e o passo a passo. Se não recebeu o manual, né, o que o síndico deve fazer? Elegemos um síndico, foi a AGI, Assembleia Geral de Instalação, a edificação foi entregue e o empreendedor não entregou o manual. Fernanda, como que deve ser feito? Já cobra do caboclo ali nessa hora mesmo? Vai fazer como? Inicialmente isso é normatizado, né? Então, se não entregou o manual, isso deve ser cobrado do construtor, não só o manual. Você tem o direito de receber todos os projetos pertinentes à sua edificação. Hidráulico, elétrico, arquitetônico, estrutural, caso você queira fazer qualquer adequação. E a gente sabe que isso não é a realidade, né, Claudinho? Não é. Mas, então você tem que receber esse compilado. Mas o construtor está omisso e tal. Então, em vez de ficar correndo atrás de algo ali que vai ver que é difícil de conseguir, contrate um profissional.
um engenheiro civil, um arquiteto especializado em patologia, e esse profissional ele pode também fazer um plano de manutenção voltado para todos os sistemas que estão ali presentes na edificação, seja ela comercial, residencial, industrial. A gente pode fazer esse documento também. A gente cria um manual para o condomínio para ele ir conseguindo executar essas manutenções. Mas essa despesa vai correr por conta de quem? Do condomínio. Pois é. Mas aí o condomínio tem que ir atrás do construtor. Que é um direito, é uma lei. Isso, é normatizado. Então vamos lá. Primeira dica. Mas é uma lei recente. Não é uma lei que a gente tem na construção aí há tantos anos. Sim. Então, a gente vai pegar prédios aí com mais de 10, 15, 20 anos, eles não vão ter. Isso. E não pode nem cobrar mais o não dá para cobrar. Sim, não, mas estamos falando de novas edificações. Isso, então, sim. né? Então, ok. Então, meu amigo, minha amiga, síndico, síndica, não recebeu o manual? Cobre do empreendedor. Não recebeu? Formalize a cobrança. Isso. Faça de maneira documentada. Se ele insistiu em não entregar, né, aí eu vou sugerir uma consulta jurídica, nosso amigo Dr. Wesley, para poder falar qual que vai ser o procedimento que o condomínio pode tomar para não ficar no prejuízo. Mas a gente já entendeu que o caminho é esse. A possibilidade da contratação de uma empresa, e aqui nós temos duas, né, para poder prestar esse serviço e para que o condomínio, a partir desse momento, possa seguir ali com as manutenções preventivas para que não tenha que fazer as corretivas. Não é isso, meninas? Isso. Exatamente. Perfeito, então. Então, ficou bem claro, foi a primeira dica. E com a primeira dica, a gente está chegando no final do primeiro bloco e já já a gente volta para o segundo. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos novalimenses. Nova Lima, Nova Lima. Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta.
voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial, hoje em um formato diferente, com uma arquiteta e uma engenheira. Estamos muito bem servidos, né, tecnicamente falando, aqui no programa. A gente está falando, pessoal, de manutenções preventivas, manutenções corretivas, manutenções de fachada, quando o bicho ainda vai pegar, quando o bicho já pegou, e a gente está tendo uma aula aqui. Então, assim, no primeiro bloco eu estava falando da questão da importância de que já seja estabelecido um fundo de obra já logo na entrega, na GI mesmo. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, vai ser necessário fazer uma intervenção. Então, se você deixa para juntar essa grana só na hora que o bicho já pegou, na hora que está soltando uma placa, que já está ameaçando cair na cabeça dos outros ali, vai ficar caro. Porque não é o tipo de serviço barato. O serviço das profissionais não é barato, porque é um serviço de grande responsabilidade. E junto com essa responsabilidade vem a responsabilidade da própria execução. Então, as pessoas tendem, às vezes, em só falar que fica caro, né, mas não analisa o conjunto da obra. E ao analisar esse conjunto da obra, Giovana, é importante a gente saber qual que é o principal tipo de manutenção que acontece assim de maneira recorrente. Eu acho que, assim, é realmente parte de infiltração. A gente também vê muitas pessoas não fazendo o diagnóstico, não tentando identificar a origem da infiltração e só reparando, passando ali por cima. Então, faz ali uma maquiagem pontual. Então, a gente tem muito retorno de infiltração nos condomínios, principalmente no sistema de cobertura, ali nas últimas unidades dos condomínios. Outro problema que a gente tem muito frequente também é o desplacamento em fachada. Então, e devido a essa falta de manutenção preventiva, esse estudo e esse diagnóstico. Tem mais alguma coisa? Você acha que... Não, acho que isso são as coisas mais críticas mais e que tem muita demanda mesmo. O que mais chama. Inclusive, diga-se de passagem, eu estou com uma assembleia marcada. Já marca uma visita. Para o dia 11, dia 11 de junho, em um condomínio X, e que está acontecendo exatamente isso. Infiltração. O desplacamento. Né? E aí... vai voltar lá no primeiro bloco, tá falando, porque é aí que o bicho pega. Por que que o bicho pega? Porque o condomínio não tem dinheiro. E aí eu vou abrir aqui dos orçamentos que a gente conseguiu, o mais barato foi R$160 mil para poder fazer essa manutenção. O condomínio tem aproximadamente R$40 mil em caixa. São 38 unidades, e se a gente for dividir, vai dar ali uns 3.500 para cada unidade. E aí, o que o síndico vai fazer? Na Assembleia, ele vai apresentar o orçamento e muito provavelmente eles não vão aprovar. E aí, Fernanda, vai cair numa questão da responsabilidade do síndico. Porque se uma placa cai, e aí, assim, ela pode cair onde não tenha ninguém, ela pode cair em cima de um carro, como pode cair em cima de uma pessoa. Eu queria que você falasse dessa responsabilidade do síndico e de como você entenda que ele deva proceder tentando evitar essa situação. Mitigar, né, esses riscos. Então, Claudinho, o síndico, quando ele faz a gestão de um condomínio, ele tem total responsabilidade com tudo que está ali dentro, principalmente com a segurança das pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande, você concorda comigo? Totalmente. Então, ele tem que estar ligado ali, ele tem que participar do dia a dia do condomínio, ele não pode ser um síndico que não vai lá, né? Quando tem algum morador ali que reclama de algum problema, ele tem que investigar. Por quê? Aconteceu o problema, né? Aí você vai levar ali numa assembleia e vai explicar que aquele problema está acontecendo, que você está querendo mitigar esse risco e falar, olha, nós precisamos contratar aqui uma pessoa técnica para que venha explicar para a gente o que está acontecendo e nos dê a tratativa disso, porque isso está perigoso, igual você falou. Vamos supor que tem ali um revestimento que ele soltou e caiu ali no hall e, por sorte, não tinha ninguém. Né? Isso quando não cai num carro ou numa pessoa, porque aí já é um problema, né, instaurado. E aí, diante de um cenário desse, o síndico tem que formalizar isso que aconteceu numa assembleia, explicar o que aconteceu,
aí contratar ali, né, fazer os orçamentos, e caso os moradores, proprietários ou locatários, eles não queiram resolver esse problema que está acontecendo, você tem que formalizar isso, né? Para você tirar a sua responsabilidade disso. Exatamente. Porque você tem que falar, ó, está aqui, eu vi, está acontecendo isso, e vocês que não querem resolver. Então, caso isso machuque alguém ou cause dano no imóvel de alguém, eu deixei de ser o responsável, porque, na verdade, você mostra o perigo, mas quem resolve são eles, né? Não é você que vai resolver. Exatamente. Infelizmente, né? Porque se dependesse dos síndicos, as edificações estavam mais seguras, acreditem. É parte deles. Parte deles, mas nem tudo é autorizado, né? Exatamente. Né? Aí cai no problema de que as pessoas não querem pagar por aquilo que deve ser feito. E aí, Giovana, tem uma outra questão, porque a gente levou essa situação para a situação máxima ali, né, que de acontecer isso, mas pode acontecer também desse desplacamento provocar infiltração na unidade. Sim. E aí, sabe o que vai acontecer? Tudo que acontecer dentro dessa unidade e que for responsabilidade do condomínio, eu falei errado. Vai ser responsabilidade. Tudo que acontecer de prejuízo nessa unidade será automaticamente de responsabilidade do condomínio. Então, algumas coisas importantes precisam ser ditas, e a Fernanda ilustrou muito bem isso. É papel do síndico formalizar, fazer o edital de convocação devidamente explicitado, que trata-se de estabelecer ali a manutenção da fachada, a viabilidade do custo para isso. Então, a primeira coisa é um edital bem feito. A segunda coisa é uma ata que traga bem essa instrução daquilo que foi decidido na Assembleia, e se os condôminos optarem por se omitir, para que o síndico esteja legalmente resguardado, e que os condôminos tenham noção de que os prejuízos decorrentes dessa falta de manutenção correm por conta do condomínio. E aí quem vai pagar é o condômino. Porque depois ele vai ter que pagar não só a manutenção, mas o prejuízo também ali dentro dessa unidade. E aí vem a pergunta. Acontece muito, vocês se deparam muito com essa situação da falta de manutenção acabar por acarretar problema em unidades, infiltração, uma série de coisas? Sim, com certeza, porque quando a gente tem um sistema ali que ele não está não está passando pelas manutenções que ele já deve passar, ele pode ir sobrecarregando outros sistemas também, e por isso vai virando uma bola que vai só aumentando. Sobre o que a gente estava falando também, quando a gente, por exemplo, tem esse desplacamento em fachada, a gente também tem que identificar por que esse desplacamento está acontecendo. Porque pode ser por um motivo, pode ser por outro, pode ser por outro. E cada um desses motivos vai ter uma tratativa diferente. Sim. Então, se a gente pega ali um desplacamento em fachada e só coloca essas placas de volta, elas vão desplacar de novo. Porque tem algum problema ali anterior que está ocasionando esse desplacamento. Se a gente não trata esse problema anterior, desplaca novamente. Porque a gente vai estar maquiando o problema, fazendo ali um paliativo para a fachada segurar um pouquinho mais, mas não vai resolver o problema original ali, a origem do problema. Entendi. Fernanda. Diga, Claudinha. Diz o ditado popular que a frase "eu avisei" aumenta a raiva da pessoa assim 70 vezes depois que você fala. Alguma vez você já fez alguma inspeção e que diagnosticou uma determinada situação e que aí a pessoa falou assim, não, mas vamos deixar para depois? Eu, pelo menos, ouço muito a frase, nós temos outras prioridades agora. Sim. Né? E que aí você explicou, fez o laudo, né? Muito bem feito, da forma que lhes é peculiar, e aí a pessoa não fez e depois aconteceu aquilo? Sim, em uma inspeção predial, eu peguei o caso de uma caixa de esgoto, que na inspeção predial a gente abrange todos os sistemas, né? É uma coisa você fazer um check-up. Você vai no médico fazer o check-up, você vai ver tudo, né? E aí eu abri uma caixa do sistema hidrossanitário, que era uma caixa de esgoto, ela estava vazando. E coloquei aquilo como crítico, porque essa água ela vai vazar, ela vai percolar, ela vai encontrar caminhos inimagináveis. Escutem isso, inimagináveis. E aí eu falei quanto que aquilo era sério
e que precisava ser, porque a gente coloca o nível de criticidade, aquilo era crítico para ser resolvido daqui a 2 meses. Sim. Não foi resolvido. Resultado, houve um afundamento do piso com um pequeno recalque, só que era da churrasqueira, não era do prédio principal. Mas pensa um prédio sofrendo um recalque em decorrência de um vazamento de caixa de esgoto, que era uma coisa que deveria ter sido mitigada porque foi encontrada e foi relatada numa inspeção predial. E você falou pro síndico, eu te avisei. Eu falei, tá escrito, a minha responsabilidade tá aqui, ó. Né? Eu expliquei, eu avisei que era crítico. Vocês não... Porque aí depois eles começaram a vir atrás de mim para conseguir mão de obra. Você indica alguém? Mas o que aconteceu? Não, aquela caixa de esgoto lá que você colocou, ela continuou vazando, ninguém resolveu e acabou dando isso, gente. Eu avisei, eu escrevi, né? É complicado. Eu sei como que é. Ainda para Fernanda aqui, você estava me explicando lá em cima, eu fiz até uma analogia somente na minha cabeça, tá, gente? Eu nem falei isso para ela, não. Se ela ia fechar a cara para mim, que ela é brava. De que existem as cores ali que são estabelecidas a gravidade das situações, das patologias, né? Isso. Você pode só dar uma explicada nisso pra gente? Quando a gente faz uma inspeção predial, que é igual eu falei, é um check-up total da edificação, a gente abrange todos os sistemas presentes ali e conforme a gente vai encontrando as falhas, nós vamos pontuando aquilo, né? Que a gente chama de tabela Gucci, que a gente vê a gravidade, a urgência e a tendência. Sim. Aquilo é grave até que ponto? É grave de causar, por exemplo, um dano físico a alguém? É um buraco no chão? Ou não? Qual que é a tendência evolutiva daquilo? Aquilo tende a evoluir a longo prazo, a curto prazo? Então, tudo isso a gente vai pontuando conforme a gente vai encontrando as falhas e depois, quando a gente entrega aquilo para o cliente, vai com a pontuação, onde a pontuação menor, ela vai como verde, né, que ela é um perigo ali que não, é uma coisa que não tem tanto perigo, e aí a que tem médio, ela é amarelo, depois aqui já é porque é crítico e leve, médio, eu sei que a última é crítica. E aí tem a laranjada, que ela é o risco alto, e a vermelha, que é a crítica. Entendi. Então, quando tá vermelho, normalmente são coisas que devem ser mitigadas ali até 2 meses, aquilo ali tem que ser resolvido. E aí, essa coloração auxilia no entendimento do cliente do que é mais leve para o mais crítico. É claro que eu fiz analogia com o posto de saúde, né? Chega lá... Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A pulseirinha. A minha pulseirinha sempre é verde. Exatamente, a minha também. Porque muitas vezes também... Mas que bom, né, gente? Que não é nada crítico. Coisa que tem que resolver no condomínio, que aí, às vezes, o administrador, o síndico, ele tá perdido. São tantas coisas que ele não sabe. Isso. Eu começo por aqui, eu começo por ali. O que é mais importante pro condomínio? O que é mais sério? O que é mais perigoso? Sim. Então, a gente consegue focar e alinhar ali, fazer um cronograma de obras de acordo com a caixa do condomínio. Então, a gente consegue ter esse controle melhor, criar um cronograma. A inspeção predial ela é ótima para diagnosticar saúde, para entender todos os sistemas que tem dentro da edificação, todas as anomalias também que tem em todos esses sistemas e propor ali esses reparos para o síndico e ali fazendo de acordo com caixa. Isso. Com certeza, né? Trata-se da obrigação civil do síndico e da responsabilidade dos condôminos, porque trata-se do seu próprio patrimônio. Então, quando você não cuida, é seu próprio dinheiro que está indo ralo abaixo. Então é isso, pessoal. A gente está chegando aqui no final do 2º bloco e já a gente volta para o 3º. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada
e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima. Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui para o terceiro bloco do programa Visão Condominial, né? Hoje com as nossas amigas Fernanda e Giovana, estão dando uma aula para a gente aqui de manutenções. Agora, perguntando aqui para a Giovana, e a gente teve a oportunidade de conversar anteriormente, uma situação recorrente em condomínios, eu acredito que até em casas também, é infiltração. Sim. Nossa, mas isso dá dor de cabeça na gente. Na gente também. E que, assim, o que acontece? Como que é? O que deve ser feito? Porque às vezes a água está aparecendo aqui. Como que funciona e... Qual o caminho? Exatamente isso. O que acontece? Quando a gente tem uma infiltração, a gente pode também ter origem de diversos pontos diferentes, estruturas diferentes. Então, a gente pode ter uma infiltração ali por uma questão do sistema de impermeabilização que está com alguma falha, alguma questão do sistema hidráulico que rompeu, algum problema ali do sistema hidráulico mesmo. A gente pode também ter da fundação uma infiltração ascendente. Então, assim, a tratativa... Peraí. Sim. Ascendente. Como que é a infiltração ascendente? É porque a água vai subindo pela fundação, então ela vai vindo por capilaridade, vai ascendendo, vamos colocar assim. De baixo para cima. Exatamente. Isso pode acontecer em casas e... Exatamente, porque ela vem da fundação mesmo, uma falta de impermeabilização ali do baldrame que permite essa... O que é baldrame? É igual a Fernanda até chegou a explicar, que é a que está ali abaixo, acima da fundação. Ela está em contato com o solo, né? É a Isso. parte da fundação que está em contato com o solo, a viga baldrame. Então, isso em um prédio vai acontecer só nas unidades do primeiro andar. Só não. Mas a probabilidade que aconteça em uma unidade do primeiro andar é infinitamente superior a que os demais. O que a gente mais vê, assim, é que ela consegue chegar até 1 metro de altura, né? A gente já viu outros casos a gente de mais, mas o comum, assim, o que a gente mais vê é até 1 metro. Tá, só mesmo para explicar aqui, desculpa ter interrompido, mas vamos continuar na... Mas é exatamente isso. A gente tem várias infiltrações diferentes e a tratativa também é totalmente diferente de cada uma delas. Então, quando a gente não faz essa investigação, a gente já para ali para um reparo da infiltração, ela pode
não ser solucionada, porque você vai estar fazendo uma maquiagem, você não vai estar entendendo o que realmente está causando aquela infiltração. Você vai estar só pintando, maquiando ali por cima e não vai resolver a origem desse problema. E a gente vê muitos condomínios que quebram, igual você colocou, não acha, aí pinta de novo, faz o revestimento, volta a infiltração. Teve um prédio que a gente está até atendendo agora que eles estavam com esses problemas de infiltração, algumas fissuras em fachada, e eles fizeram uma junta de dilatação numa única parte do prédio e que não resultou, não sanou os problemas, porque a origem do problema não era uma falta de junta. Então, a gente tem que entender para ter uma solução assertiva, porque senão o condomínio, ele tem um retrabalho. Então, o que era para ser uma intervenção única e direta, vira 2, 3, 4, o condomínio vai brigando aí por anos com essa infiltração, e as infiltrações são solucionáveis, desde que a gente faça o diagnóstico para identificar. Isso. Olha, eu vou falar que síndico sofre, tá? Eu sei demais. Eu sei. Porque eu já vi situação, obviamente eu não vou falar qual condomínio, que estava lá uma bendita infiltração do primeiro andar para o primeiro subsolo e não conseguia achar de jeito nenhum o que era. O que eles fizeram? Vamos fazer um telhado aqui de telha galvanizada por baixo e... É muito comum isso. Fernanda, é muito comum. Quando você chega e depara com isso, você tem vontade de rir? Olha, eu vou fazer uma analogia. É a mesma coisa de você estar ali com algo sério no seu braço, tá? Uma coisa que começou a aparecer, Cláudia, uma mancha que começou a aparecer e ela foi roxeando, e aí começou a aparecer sua cara. E o que você vai fazer? Você vai no médico ou você vai passar uma faixa e vai viver? O condomínio passa a faixa e vai viver. Exatamente. A gente vê muito isso. Quando eu chego lá, aparece a laje, gente, é um elemento estrutural. Né? A partir do momento que tem uma infiltração acometendo a laje, ela começa a deteriorar a laje em um tal estado que ela pode virar uma recuperação estrutural. E disso eu entendo que a minha empresa faz projeto de recuperação estrutural. Sim. Então, uma coisa que está ali pontual, que se você sanar rapidamente, né, através de uma ajuda técnica, é uma coisa ali que vai ficar barata, ela pode virar uma coisa extremamente onerosa. Sim. Porque você está simplesmente tampando os olhos para um problema sério, porque nenhuma estrutura de concreto suporta a água atravessando ela por muito tempo, isso eu te garanto. E aí, falando das infiltrações ainda, eu queria que você explicasse, aí pode ser qualquer uma das duas, podem ficar à vontade, para explicar a questão dos equipamentos que são utilizados, né, para tentar identificar, porque obviamente não são só os equipamentos, tem toda a expertise do profissional e os indícios, né, na própria edificação, mas os equipamentos. Depois eu explico por que eu estou fazendo a pergunta. A gente tem, quando a gente tem um vazamento de uma tubulação pressurizada, que é de água fria, por exemplo, Sim. existe o geofone, porque quando a gente tem um cano de água fria, que ele tem uma fissurinha, essa água, na hora que ela está saindo ali, ela emite um som. Então, ela pode estar na parede ou até no próprio piso. Com o geofone, que é um microfone que consegue escutar, você consegue identificar exatamente... Tipo um estetoscópio, assim. Tipo um estetoscópio, exatamente. A gente tem também a câmera termográfica, que através de termografia a gente vê a região que está mais úmida. Tem o umidímetro, que é um equipamentozinho que você vai passando ali e ele te mostra qual que é a porcentagem que aquela região ali, aquela parede está úmida. A gente tem uma gama de equipamentos aí. Tem o balão, que a gente faz o teste de estanqueidade, né? Se a gente desconfia que é um problema da impermeabilização, aí a gente fecha ali o ralo através de um balão pneumático, enche aquilo ali e pode usar um traçador químico, alguma coisa, para a gente ver o caminho da água. Então também tem o traçador químico, balão. O que mais, Giovana? Tem também esqueci o nome agora, mas é uma câmera boroscópica, câmera boroscópica, que ela também filma a tubulação. Por quê? Porque a gente pode ter um problema de uma tubulação que está ali dentro da laje, de esgoto, por exemplo. E aí a gente não vai saber aonde que essa água está saindo nela. A gente pode ir filmando, que é uma câmerazinha com uma luz na ponta, e aí você consegue filmar por dentro da tubulação até você achar aonde que ela tem a falha ali. É bem interessante. E o tanto de equipamento que eu nem nunca ouvi falar. E tenho certeza que a maioria das pessoas também. Você que está rindo de mim aí, duvido que você tenha ouvido falar disso tudo também. E o que a gente vê às vezes,
as pessoas não conhecem esses equipamentos, assim, outros profissionais, porque que realmente, assim, é uma área que está evoluindo, que a gente está tendo novos equipamentos, mas ainda tem alguns profissionais que querem quebrar para achar as coisas, sendo que a gente não fala de quebrar comigo, não. Você tem essa dor de cabeça, né? Um abraço pro meu amigo Stefano, lá da Stefano Store. Quebramos sua loja toda, né, meu amigo? Aí, ó. Mas aí, vou nem falar nada. Mas acontece de quebrar. Mas ainda assim, com esses equipamentos, pode acontecer de ter... Mas a gente tem tanta coisa, né, a nosso dispor, que muitas vezes realmente não precisa. Mas no final da conta pode acontecer, tem uma chance remota aí. Pois é. Gente, eu tenho trauma de infiltração. Porque normalmente tem umas que são difíceis de achar. Principalmente quando é na impermeabilização de laje, assim, e a impermeabilização ela tá com uma falha em um ponto e essa água percola e atravessa a laje em um outro ponto. Você vai estudar o ponto que você tá vendo a água saindo, você não vai estudar o outro ponto que você nem sabe aonde que essa impermeabilização tá rompida. Então, realmente, Claudinho, é uma coisa que assombra a gente também, não é só você, não. Eu vou falar uma coisa, vocês podem falar a verdade, não precisa ficar com a vergonha. Já teve alguma que vocês nunca conseguiram achar? Nós estamos atualmente com um caso que a gente está quebrando a cabeça, né, Giovana? A gente já pensou, já achei uma solução de fazer um teste de estanqueidade em várias regiões com traçadores químicos de cores diferentes, um azul, outro amarelo e tal, para ver se ali, porque aquela água, se ela tá amarela, ela entrar ali e sair onde a gente tá vendo, a gente vai saber que é daquele quadrante que tá a falha da impermeabilização. Então a gente vai estudando, perguntando a amigos da área, né? Porque ninguém é obrigado a saber tudo, gente. Você pode ser expert na sua área, mas o negócio é conhecer também quem sabe. Então você tem que ter muito amigo aí. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, a gente está chegando no final, mas eu não queria terminar sem fazer uma pergunta aqui, que é da periodicidade das vistorias, das inspeções. Da inspeção, como é que é? Predial. Da inspeção predial. Sim. Isso é fundamental para que as pessoas entendam que essa periodicidade deve existir. Sim. E entendam que a gente está falando de periodicidades mínimas. Sim. Né? Então, isso a gente precisa atender. Eu gostaria que todos ficassem bem atentos para que, se não for o síndico, que cobre dele, né? E isso a gente faz até para minimizar os custos. Sim. Pode explicar, por favor, para a gente? Sim. Quando a gente tem a inspeção predial, a gente... Ai, gente, eu esqueci a pergunta, me deu um branco. Qual a periodicidade da inspeção predial? Perfeito. A gente tem que entender que a inspeção ela é um serviço que é contínuo. Sim. Que ele é um serviço que ele é periódico e que ele deve ser contínuo mesmo. Então, por exemplo, entre o intervalo entre uma inspeção e outra, é o momento do condomínio sentar, olhar todos os problemas que tem ali e fazer o seu cronograma. E ir executando até a próxima inspeção. A edificação, igual a gente, né? Quando a gente é novo, a gente precisa ir pouco no médico, a gente vai menos, né? Menos chance. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai quase que toda hora. Então, o condomínio é a mesma coisa. Quando o condomínio ele é mais novo, quando ele tem ali de 0 a 10 anos, a gente coloca que deve ser feita a inspeção de 5 em 5 anos. Então, também não é um serviço que precisa sempre estar uma preocupação ali eminente de todo ano, só quando for a partir de 50 anos. Então, é essa a lógica. Quanto mais novo, a periodicidade é maior, e a partir de 50 anos a gente já mantém uma inspeção anual, porque aí o edifício já está ali próximo da vida útil dos seus sistemas no final. Isso, não existe uma lei, né? Não existe uma norma. No Rio de Janeiro é feito de uma forma, tem outras cidades que fazem de outra forma, mas o ideal é isso. Eu tenho um padrãozinho aqui, que eu posso até falar como é que eu costumo orientar os meus clientes, principalmente de prédios novos. De 0 a 20 anos, a cada 5 anos, né, fazer uma inspeção predial. De 20 a 30 anos, deve ser reduzido para 3 anos. A cada 3 anos fazer uma inspeção. De 30 a 50, essa inspeção predial deve ser feita de 2 em 2 anos. E é o que a Giovana falou, a partir de 50 anos... Anual. É anualmente, é igual quando a gente já está bem mais velha, o check-up é anual. E é questão da vida útil mesmo. As pessoas têm que entender que não é construir o prédio
e ele vai durar o resto da vida e deixa ele lá que vai dar certo. Não, é igual, por exemplo, imagina se eu falar hoje que eu tenho um carro que tem 50 anos e eu nunca levei ele no mecânico, que eu nunca troquei um freio, que eu nunca troquei uma embreagem. E a gente vê isso demais em condomínio. Condomínio de mais de 50 anos que nunca fez uma limpeza de fachada, nunca fez uma troca, nunca mexeu. Então, essa mesma... Imagina como que não é assim, você chegar e falar que você está com um carro de 50 anos, você nunca levou ele no mecânico? Não tem jeito. Então, não tem como. A edificação ela é composta de sistemas. E todos esses sistemas têm que passar por uma inspeção, por uma avaliação. Então, não é só ali a caixa d'água, igual eu falei, ou só a caixa de gordura. É realmente o condomínio como um todo. Todos os sistemas têm que passar por isso. Entendi. E dessa forma, a gente consegue também economizar demais. Porque a preventiva, ela consegue ser até 5 vezes mais barata do que a corretiva. Perfeito, Giovana, explicou bem e ficou claro, né, para que as pessoas pudessem entender exatamente a questão da periodicidade dessas vistorias que precisam ser feitas. A gente está chegando aqui no final do programa, falei para vocês que passava rápido. Muito rápido. Né? Vou abrir aqui para que cada uma das meninas da inspeção predial possam fazer as considerações finais. E vai aparecer ali a forma de entrar em contato com cada uma delas, lembrando que elas trabalham individualmente e em dupla quando é necessário. Então vai depender do caso aí, mas já vai ficar o indicativo para que elas possam ser contratadas. Começar pela Fernanda. Isso, o assunto de hoje foi um assunto extremamente importante, né? Então, mais uma vez, a gente agradece muito por estar aqui, viu? E para quem precisar entrar em contato, pessoal, meu Instagram é Nanda Engenheira. Lá tem o meu contato, lá tem tudo que eu faço, meu dia a dia. Eu tento manter lá, né, em ordem, mostrando o meu dia a dia. Tá um pouco difícil, mas lá já dá para ter uma noção do com as áreas que eu trabalho. Então, Nanda Engenheira. Perfeito. E tem uma assessoria para a área digital ali, muito boa também, né? Minha filha, né, me ajuda com essas demandas. E agora, Giovana? O meu Instagram é Giovana. Eu troquei meu Instagram, inclusive. Eu tô com um novo Instagram, até para focar um pouco mais só nessas postagens relacionadas à patologia. Então, é patologista_Giovana. Lá a gente conta um pouco mais sobre tanto a parte de patologia, quanto a assessoria condominial, inspeções, diagnósticos de infiltração, também o dia a dia, igual a Fernanda falou. Então, os testes que a gente vai realizando, a gente também vai contando um pouco lá. Então, beleza. Pessoal, obrigado, meninas. A gente que agradece. Pela aula que vocês deram aqui pra gente, né? Tenho certeza que foi bastante enriquecedor para todo mundo que acompanha aí o programa, né? E para que eles estejam atentos a cada uma dessas questões, até mesmo para gastar menos no futuro. Exatamente. Né? Então, dessa forma, a gente vai chegando no final do programa. Pessoal, agradecer a todo mundo que esteve conosco até agora. E daqui a 15 dias a gente está de volta.